gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos trazer uma mensagem para o seu momento com a energia da deusa Hecate. Lembrando que é uma leitura coletiva, né? Várias pessoas acessam o mesmo vídeo, então pode ser que algumas coisas ressoem para você, outras não. Caso tenha interesse em uma leitura só na sua energia, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, @mantraitarô, vai ficar também aí na descrição, tá? Para que vocês falem comigo por lá também. Temos, como de costume, 3 opções, tá? 3 opções. Opção número 1, opção número 2, opção número 3. Se conecte com a opção que fizer mais sentido para você, que chamar mais a sua atenção. Vou já aqui dar início, tá, ao jogo. Se você precisar de mais tempo, só pausar o vídeo. Vamos lá, vamos dar início com o jogo número 1. Vou usar oráculo, tarô e baralho cigano, tá? Vamos lá, mensagem para o número 1. Já pulou a primeira carta do oráculo. Pulou a segunda carta do oráculo. Terceira carta do oráculo. Aqui, o teu jogo já inicia falando sobre a importância de nutrir o que é verdadeiro dentro de você, a sua verdade, a sua essência, nutrir isso. Isso é uma forma de autocuidado, né? Colocar a sua verdade no mundo, né? Quem você é, o que você gosta, o que você cultiva, o que você preza, né? Existe aqui isso. Sobre não se esconder, sobre cada vez mais alimentar aquilo que se é com verdade, né? Com autenticidade. E a partir disso você acaba curando a si mesmo, né? A partir do momento em que você coloca mais no mundo aquilo que você é, o que você gosta, a sua essência, você vai se curando. Você é uma pessoa que sente uma necessidade muito grande de se proteger o tempo todo, com medo de não ser aceito ou de não ser aceita. E conforme você vai agindo dessa forma, as tuas emoções, né, vão ficando soterradas. E você mesmo vai se ferindo, né, com aquilo que você vai guardando, com aquilo que você não demonstra. Na verdade, existe um reflexo aqui, né? Um espelhamento. Aquilo que você acha, pensa que o outro não aceita em você e que nem sempre é verdade, é algo que você não aceita em si. Aí a gente entra ali para a psicologia, né? No sentido de tudo aquilo que a gente julga no outro é porque existe dentro da gente, é porque a gente reconhece aquilo, tanto de legal quanto de ruim, né? O julgamento, ele é muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. E aquilo que você acha que o outro está julgando em você, na verdade é você que está julgando sobre si mesmo. E aí, quanto mais você acha que o outro está te julgando, mais você se fecha e mais você entra ali num conflito do que é certo, do que é errado, do que é a sua verdade, do que não é. Isso acaba refletindo muito nas suas relações, tá? Às vezes você tenta trazer a sua verdade, os seus pensamentos, a sua inteligência, porque aqui no grupo 1 estamos falando com um grupo de pessoas extremamente inteligentes e astutas. Me perdi no que eu estava falando. Conforme você vai trazendo isso para as suas relações,
Você quer falar, você quer demonstrar, você demonstrar quem você é e falar dos assuntos que você gosta, mas aí ao mesmo tempo você acha que a pessoa não vai entender do assunto que você está falando, e aí você se fecha. Provavelmente aqui estamos falando com um grupo de pessoas que tem um gosto um pouco peculiar para assuntos, né? Sei lá, você é uma pessoa que se interessa por assuntos muito específicos. E aí você acha que o outro não vai gostar, ou que o outro não vai te achar estranho, esquisito. Mas aqui fala que é importante você alimentar esse seu lado esquisito, né? Que você julga ser esquisito. E que tá tudo bem ser assim, e que você não precisa se autoproteger o tempo todo do outro. É você mostrando a tua verdade que você vai encontrar pessoas que ressoam com quem você é. Porque você pode não dizer, né, que você gosta de um assunto ou que você gosta de determinada coisa, mas a tua energia vai dizer isso, né? Você pode não dizer com palavras, mas a sua energia chega na frente. Aí você vai falar: ah, mas tentei me aproximar de fulano, de ciclano, não deu tão certo, mesmo eu fingindo ali, fazendo um teatrinho de que não sou meio assim, né? Sou diferente. Só que, né, você pode tentar performar, mas a sua energia já te apresenta antes, né? Então, querido, querida, não adianta muito, né? A tua verdade, ela vai aparecer de alguma forma. Mesmo você tentando dizer que gosta de uma coisa para agradar. Ou escondendo um lado seu para agradar, tá? Vamos tirar mais carta. Aqui fala sobre você realmente se mostrar mais. Mostrar mais a sua verdade. A partir do momento que você mostra mais a sua verdade, você consegue encontrar uma direção maior. As coisas elas se encaminham de uma forma melhor aqui. E você encontra pessoas leais e fiéis a você. Por quê? Porque você se mostrou verdadeiramente a sua essência. Nisso a pessoa fala: ah, gostei dessa pessoa. Essa pessoa tem uma coisa que eu gosto. Mostrou um lado interessante, um lado inteligente. E aí você vai encontrando a sua tribo, o seu grupo, pessoas que se identificam com você, tá? E aí, até em questão de relacionamento amoroso, vem falando aqui também, tá? Sobre não é você fingir ser uma pessoa para agradar, né? Eu só gosto de pessoas que não tenham tatuagem de borboleta. Aí você vai falar assim: ah, eu não tenho tatuagem de borboleta, tendo tatuagem de borboleta. Ou nos relacionamentos a pessoa fala: ah, eu gosto de quem escuta heavy metal. E você não é a pessoa do heavy metal. Aí você vai falar: nossa, mas eu amo. Nossa, eu amo heavy metal desde criancinha. Sendo que não é verdade. Você tá falando isso para agradar o outro. E aí que existem os conflitos nas suas relações aqui, principalmente relacionamento amoroso. E aí você vai se ferindo cada vez mais por não mostrar a sua verdade, né? Vai se aniquilando, não é bem a palavra aniquilando, né? Vai se podando para caber no mundo do outro, né? Sendo que você está se ferindo com isso. Vamos pensar um pouquinho por que você está fazendo isso, né? Por que é mais importante agradar o outro do que agradar a si mesmo. Bom, grupo 1, esse é o seu jogo. Gratidão. Até a próxima. Vou agora para o grupo 2. Vamos lá, grupo 2, mensagem. A deusa Hecate para o seu momento. Também estamos falando de cura, né? O grupo 1 vinha falando sobre cura emocional,
Mas, Roberta, estamos no grupo 2. Sim, estamos no grupo 2, mas eu vim comentar que também falava sobre isso logo de cara, né? E aqui o grupo 2 também está falando sobre cura emocional. Aqui, meu anjo, vem falando sobre transformação, mudança, transmutação de energias, tá? E que isso você oscilando muito energeticamente, porque você está tentando encontrar um equilíbrio. E principalmente esse equilíbrio traz uma cura emocional. Aqui fala que você já está buscando isso, né? Você já está buscando essa cura emocional. E você pode perceber as coisas oscilando um pouco, mas é porque você está no caminho de cura, de transformação, de encerramento de ciclo aqui. Aqui vem falando sobre novidades chegando para você, tá? Aqui vem falando sobre convites, oportunidades novas que chegam, que fazem você analisar se deve ou não seguir por esse caminho, né? É questão de amadurecer as ideias. Sabe quando chega uma oportunidade que faz a gente pensar e repensar? Se deve ou não aceitar, se deve ou não. Aqui fala também sobre planejamento. Então, aqui fala sobre novidades, notícias que chegam completamente novas e diferentes. E essas transformações, né, você está no momento de transformação, de encerramento de ciclo. Quando você encerra um ciclo, quando você se cura emocionalmente, quando você se equilibra energeticamente, as coisas se movimentam de uma forma interessante de de surgirem novidades, de surgirem notícias completamente diferentes, tá, para você. E aí te coloca para pensar se é isso que você quer ou não, tá? Mas ao mesmo tempo te coloca num trilho de ter um foco, sabe? De querer construir coisas diferentes. Você está nesse momento de querer coisas novas e diferentes, de se arriscar e de ir mesmo com medo, de ir mesmo sem ter certeza, de ir mesmo sem planejamento. Você está se aventurando. Interessante, né? É como se você deixasse muito o seu medo de lado também, sabe? Não cabe mais. O medo, o receio, ele fazia sentido quando você estava ali com, com o coração ferido, né? Agora que você está nesse momento de equilíbrio emocional e energético, as coisas elas se abrem para você. Confirmando aqui, olha, mais cartas, confirmando novas direções, questões financeiras também surgem. Tem a possibilidade de você ir trabalhar numa outra cidade, ou num cargo diferente, ou num bairro distante, alguma coisa assim. Mas aqui fala também sobre boas oportunidades de emprego, de fazer bons negócios. Mas aqui também fala sobre a necessidade de se afastar de algumas situações que são cansativas para você, que te drenam energia, que te deixam cansado. E aqui fala sobre você querendo fazer uma limpeza, uma organização, uma faxina na sua vida. Tudo aquilo que te deixa com o pé atrás, você acaba se afastando, tende a, porque você está focada nos seus objetivos e fazer novos planos e ter novas ideias e ir para um caminho completamente diferente, novas oportunidades surgindo. Então você percebe que você precisa de fato se afastar dessas situações, que de fato você precisa deixar algumas coisas de lado, e qualquer coisa que te gera uma dúvida é um não. Você tá nessa vibração, né? Nessa coisa de não tá me deixando com dúvida, então é um não. Porque o sim para você é muito claro. O sim faz te dar uma coisa de querer ir, de ir atrás, de tipo assim, não, primeiro eu vou e depois eu vejo como que eu volto, o que que eu faço. Vocês já fizeram isso? De tipo assim, de comprar passagem só de ida e sem saber se tem hotel, se tem vaga em hotel, enfim, quando que tem passagem para volta. Você tá nisso, assim, mas em sentido a tudo na sua vida.
Interessante, tá? E a vida fazendo uma limpeza também, tá? Então, se você sentir um afastamento de pessoas, de lugares, situações, é porque a espiritualidade, a vida aí tá. A deusa tá aí fazendo uma limpezinha básica e incrível na sua vida. Gratidão, grupo 2. Agora a gente vai para a terceira opção. Vamos para a terceira opção. Mensagem da deusa Hecate para o seu momento. Pulou a primeira, pulou a segunda carta do oráculo. Pulou a terceira. Olha, o jogo começa falando sobre como colocar em palavras, sobre liberdade, sobre uma conexão que te traz uma sensação de liberdade e ao mesmo tempo você consegue se comunicar por intuição com alguém aqui. A gente está falando de uma conexão espiritual, tá? Então pode ser pode ser com a deusa. A gente pode estar falando aqui de você se comunicando com a deusa, praticando a sua intuição, praticando as suas magias, ou a gente está falando de uma pessoa de carne e osso aqui junto com a gente no planeta Terra. Alguém que você tem essa conexão aqui. Mas é uma conexão livre. Ou você tá no momento da sua espiritualidade livre, né, de não se prender a nada e praticar a sua intuição, os seus ritos de magia dessa forma. Ou a gente está falando de uma pessoa que você tem essa conexão aqui, que é livre, mas ao mesmo tempo tem um laço energético de almas aqui. Deixa eu tirar mais cartas aqui pra gente entender. Aqui tá falando sobre está falando aqui sobre um crescimento, uma estrutura, sobre você planejando algo que te deixa confuso. É como se você percebesse que precisa aclarar os pensamentos. Como assim? Bom, aqui a gente está falando sobre. Existe uma questão emocional que te dê um certo desgosto, e ao mesmo tempo que tem um desgosto emocional, tem a confusão mental, e você percebe que você precisa decidir, né? Você precisa decidir, mas ao mesmo tempo você percebe que é como se você estivesse correndo contra o tempo. As coisas elas estão acontecendo, as coisas elas estão prosperando, você está cultivando coisas aqui que você precisa decidir. Essa conexão que a gente está falando aqui te deixa um pouco confuso, e você precisa decidir o que você realmente quer aqui sobre isso. Porque ao mesmo tempo que é uma coisa fluida, assim, que tem uma conexão, mas ao mesmo tempo é livre, essa conexão ela está sendo construída, mas ao mesmo tempo não é exatamente o que você gostaria de construir, né? Não é uma ligação que te faz bem. Parece que é uma ligação energética com algo ou com alguém que te traz um desapontamento, que te traz um desgosto, que não tá legal emocionalmente, mas que existe essa conexão aqui. É uma conexão que tem tudo para prosperar, mas ao mesmo tempo é uma questão de decisão. Depende muito mais de você do que da outra pessoa, sabe? Ou da outra parte.
Existe uma coisa de idealização também, né? É como se não fosse exatamente o que você gostaria. E aí, se não é exatamente o que você gostaria, né? Ah, então não quero, então não me serve, né? Meio assim. Aqui fala sobre comunicação. A comunicação ela precisa acontecer aqui. E existem caminhos espirituais aqui. Bom, aqui fala que a espiritualidade, ela tá te dando um caminho, tá? Para que você resolva essa situação com essa conexão aqui. Porém, todavia, entretanto, você tem que entender qual caminho é esse que você quer. Porque ao mesmo tempo que tá te dando o caminho, você precisa atravessar o caminho, né? E atravessar o caminho não significa que vai ser tranquilo, né? Tem ali os seus obstáculos, as suas. É, os per, é, as dificuldades, não grandes dificuldades, mas alguns empecilhos. Mas parece que mesmo a espiritualidade te dando o caminho para que isso aconteça, não é exatamente o que você gostaria. Por quê? Porque não está acontecendo da forma que você quer. Você gostaria que as coisas acontecessem de uma outra forma. Como não acontece da forma que você gostaria, você não está satisfeito, satisfeita, né? Poxa, é. Mas existe caminho, tá? Existe aqui essa conexão. Como a gente está falando de liberdade, livre-arbítrio, então, tá acontecendo. Não é do jeito que você quer. O que, que você vai fazer sobre isso? Como diriam os cariocas, ou você abraça o papo ou o papo te abraça. Né? Ou você abraça a situação ou a situação te abraça. Aí você tem que entender o que, que você acha que faz mais sentido aqui. Tá bom, grupo 3, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.